Em meio ao barulho do mundo, há palavras que atravessam o tempo. Palavras escritas para acalmar o coração, fortalecer a fé e renovar a esperança. Aqui, caminhamos pelos salmos. Orações eternas, que falam diretamente com a alma. Silencie por um instante. Abra o coração. Este é um convite para ouvir a voz de Deus. Hoje, meditaremos no Salmo 78, parte 1, versículos 1 ao 39. O Salmo 78 é um salmo de ensino e memória. Ele foi escrito para que o povo não se esquecesse das obras poderosas do Senhor, e para que a fé fosse transmitida de geração em geração. Nesta primeira parte, vemos a fidelidade constante de Deus, em contraste com a instabilidade humana. Este salmo nos ensina que quando a memória espiritual falha, a fé enfraquece. Lembrar do que Deus fez é um ato de obediência e um caminho para a esperança. Parte 1. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais ouvimos e conhecemos, e nossos pais nos contaram. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força, e as maravilhas que fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração futura a soubesse, os filhos que nascessem, e estes se levantassem, e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras, e das maravilhas que lhes mostrará. Maravilhas fez ele à vista de seus pais. Na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. Guiou-os de dia com uma nuvem, e de noite com um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. Todavia continuaram a pecar contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus, dizendo: Pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha, e as águas correram. Transbordaram ribeiros. Poderá também dar pão, ou preparar carne para o seu povo. Portanto, quando o Senhor ouviu isto, se indignou. E acendeu-se fogo contra Jacó. E também a ira subiu contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda assim deu ordem às nuvens dos céus, e abriu as portas dos céus, e fez chover sobre eles maná para comer, e deu-lhes trigo do céu. Cada um comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar no céu o vento oriental, e trouxe pelo seu poder o vento sul. E choveu carne sobre eles como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram muito, pois lhes satisfez o desejo. Não reprimiram o apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os jovens escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o buscavam. Voltavam-se e diligentemente procuravam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha,
e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Mas ele, misericordioso, perdoava a iniquidade e não os destruía. Antes, muitas vezes desviou a sua ira, e não despertou todo o seu furor, porque se lembrava de que eram carne, vento que passa e não volta. O Salmo 78 nos lembra que Deus permanece fiel, mesmo quando o povo falha. Ele provê, ele sustenta, e ele perdoa. Se hoje você percebe falhas na sua caminhada, lembre-se, Deus é paciente e misericordioso. A memória das obras do Senhor restaura a fé e renova o coração. Que esta palavra fortaleça o seu coração e renove a sua fé. Que ela acalme sua mente, fortaleça a sua fé e renove sua esperança. Se este salmo tocou o seu coração, inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco pelos salmos. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Volte sempre que precisar de silêncio, fé e direção. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo, seguiremos para a parte 2 do Salmo 78.